Começou? Boa noite, amados irmãos e irmãs. Graça, misericórdia e paz. Isso é bom, né, irmãos? E a sua misericórdia dura para todos sempre. Vou forçar. Amém, amados. Nós, domingo passado, falamos um pouco sobre o medo. Não é isso? Medo. Nós vimos que tem certos medos que nos ajudam e nos evitam a cometer certas coisas. Por exemplo, se não sabemos nadar, nós entramos no mar e até a profundidade, provavelmente você vai morrer. Então ele nos ajuda a gente fazer certas coisas, certos perigos. E tem medos que nos paralisam, né? Eu não sei nadar, porém nada me impede de eu ficar no raso com meus irmãos, né? Tomando banho. Eu entro, mas eu não vou até o fundo. Então, quando eu não entro mesmo com esse medo, é um medo paralisante. Ele impede você fazer certas coisas. E a Bíblia diz que o amor de Deus, ele lança fora todo o medo. Né? Então, essa questão do medo, se trata no Senhor. O Senhor é aquele que tira o medo, através do seu precioso amor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Eu estou um pouco ansioso, irmãos, mas eu vou falar sobre ansiedade, viu? É uma realidade. Infelizmente, o mundo está doente. Né? É um mal do século, né, irmãos? Mas o Senhor, ele tem, por sua rica e bondade e misericórdia, nos tratado diariamente nessas circunstâncias. Então, se eu pudesse, e vou dar um tema, né, que é a ansiedade, mas é quando o coração se afasta do descanso de Deus. Ansiedade, quando o coração se afasta do descanso de Deus. Para isso nós iremos ler 1 Pedro 5, primeira epístola de Pedro, carta de Pedro, no capítulo 5. Versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Diz assim, irmãos: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Querido e amado Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, te agradecer pela tua rica bondade de nos conceder essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por ter sido favorável a nós, porque nós temos todas as nossas necessidades supridas. Graças a Ti, Senhor Deus, nada tem nos faltado. Nós queremos Te louvar pelos Teus cuidados, porque Tu és um Deus de perto, Senhor, e Tu se importa conosco. E Tu tem provado o Teu amor para conosco, mesmo quando éramos pecadores. E agora, Senhor, regenerados por Tua graça, o que nos cabe nessa noite é ter um coração grato a Ti. Muito obrigado, Senhor. O nosso desejo nessa noite, pedido meu, é que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos use, que o Senhor use a Tua santa e poderosa palavra para nos falar o coração. Nós oramos no nome do precioso Jesus. Amém.
Bem, irmãos, como eu disse, vamos falar um pouquinho sobre a questão da ansiedade. E é um tema já falado entre nós algumas vezes, não há nenhuma novidade, e também não há nenhuma intenção, longe de mim, de poder saná-lo, né? Porque até então é vasto. E vamos tentar, pela misericórdia de Deus, tentar trazer algumas situações relacionadas a isso. Que é tão comum, né, irmãos? A nós, tão comum. Nós passamos por essas situações diversas vezes, por muitas vezes até diariamente, né, irmãos? E o Senhor, Ele é um Deus de infinita bondade, misericórdia e amor, por nada, irmão, que nos supre as nossas necessidades. Porém, mesmo supridos, corremos o risco de ficarmos ansiosos por alguma coisa. Alguma situação que foge do nosso controle, a gente perde o equilíbrio, né, irmãos? Então, nós vivemos num tempo, né, em que a alma humana está sobrecarregada, né, irmãos? Há inquietações nos lares, angústia nos corações, pensamentos desacerbados, descontrolados, demasiados, né, perturbados, e um cansaço no espírito. Então, o homem moderno, né, o homem atual, contemporâneo, ele aprendeu a acelerar os passos. Ele aprendeu a fazer coisas mais rápidas. Coisas que antes demoravam muito tempo são instantâneas hoje. Mas não aprendeu a aquietar a alma. Não consegue se acalmar, né? Multiplicou meios para se comunicar, mas perdeu a arte de descansar em Deus, né? E cercou-se de informação, mas empobreceu-se em confiança. Essa é uma realidade, né, irmãos? Então, a ansiedade tornou-se uma das marcas mais evidentes da nossa geração. Ela corrói de forma silenciosa a paz interior. Enfraquece, obrigado, irmã. Enfraquece a fé, perturba o discernimento e rouba a doçura da comunhão com Deus. Então, o coração ansioso, amados irmãos e amadas irmãs, ele vive dividido, né? O coração ansioso, ele não teme a Deus, ele teme as circunstâncias. Um coração que vive dividido entre o que deve temer ou perder, o que não consegue controlar e o que ele imagina perder leva ele ao sofrimento. Um coração ansioso que agita o ser humano, esse ser humano agitado, ele não ouve a Deus. Não consegue. Ele está agitado, está perturbado. Ele quer aquela demanda que ele julga ser de extrema importância, que ela seja resolvida. Só que ele tem os meios que ele acha que deve ser resolvido. Então ele procura várias coisas. E isso leva à inquietude. Então, à luz das Escrituras, contudo, né, a ansiedade não deve ser tratada como uma perturbação emocional apenas, né? Mas ela é uma questão profunda e espiritual. Ela é uma questão espiritual. Então ela toca a relação do homem com... Ela toca na relação do homem com a providência divina, né? Com a soberania de Deus, com a confiança e a capacidade de entregar ao Senhor aquilo que sozinho nós não podemos fazer. Nós não podemos mudar. E a ansiedade, ela nos tira o chão e nos deixa desequilibrados. Então, antes da queda, e nós já falamos, já vimos isso nas outras mensagens, mas não tem como não tocar nisso. Antes da queda do homem, antes da desobediência, não havia temor nem inquietação. Não havia, não existia. Entende? Antes da queda, não havia insegurança. Não tinha o medo.
Entende? O homem vivia em plena comunhão com Deus. Isso gerava paz, confiança, segurança. Mas quando o pecado entrou no mundo, com ele vieram a desordem, a incerteza, os relacionamentos quebrados, frustrados, o medo, a ansiedade e, por fim, a morte. Então, Cristo, porém, veio para restaurar. O Senhor veio para restaurar você com Deus, a sua comunhão. Ele veio para levar você de volta ao eixo central, que é Cristo Jesus. Né? Veio restaurar o coração humano, trazendo assim paz, onde o pecado semeou perturbação. Entende, irmãos? Então é isso que o Senhor deseja, né? Transformar o coração inquieto, né? Pela sua graça, e conduzir a alma cansada, a sua alma e a minha cansada, de volta ao verdadeiro descanso. Né, irmãos? Então, amados irmãos e irmãs, a ansiedade revela um coração ameaçado. Né? Mas a fé, ela revela um coração rendido. Ele é rendido a quê? Não rendido a nossas demandas e vontades, rendido ao governo de Deus. A fé te leva a se prostrar diante do desejo de Deus. Porque aqui nós podemos até querer a vontade de Deus. Nós podemos querer, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Agora, muitas vezes essa vontade de Deus, ela não é agradável. Quando ela chega, minha vontade é que você faça isso ou aquilo, aí, mas não era isso que eu esperava. Então ela não é segundo o que eu acho, é segundo o que Deus espera, o Deus quer. Ele sabe o que é melhor para nós. Porque a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, a fé revela um coração rendido ao governo de Deus, né? Não aos princípios instáveis deste mundo, desequilibrado, desordenado. Por isso que a ansiedade, quando desordenada, é uma expressão da alma que perdeu o descanso, né? Perdeu a confiança. Entende? Ela não consegue olhar para algo certo, convicto, firme. Ela não consegue mais entender, mesmo sendo cristão, quando está no desequilíbrio, entender que você está firmado na rocha. E de que a casa firmada na rocha, ela não desaba. Ela não chega a uma ruína. Entende, irmãos? Porque está firmado na rocha. Ela não está construída sobre a areia. Né? Mas a palavra de Deus nos mostra que em Cristo há caminho de cura. Em Cristo há ordem, esperança e paz. Mas é em Cristo. Não é aqui, ali ou lá, entende? É em Cristo, é numa pessoa. Então vamos ver aqui a palavra, à luz da Bíblia, a ansiedade à luz da Bíblia, né? Essa palavra ansiedade na Bíblia aparece em dois sentidos. Tem outros, porém, vamos nos remiar esses dois. Um negativo e um legítimo. O sentido negativo, eu vou dar 4 textos, aí vocês podem anotar para ler depois. Mas vamos ver aqui o Salmo 94. Eu vou abrir aqui. (94), versículo 19. Olha só, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Entende? Nós mesmos, amados irmãos, geramos as nossas demandas, entende? Por não levarmos uma vida simples, as demandas e expectativas que nós temos para alguma coisa, ou que esperamos, são demasiadas.
e elas geram inquietude em nossos corações. Você pode ver também, quando Deus chega lá em Mateus 6, né, ele vai falar das coisas básicas, do vestir, né, do comer, entende? É dessas coisas básicas, inquieta. Aí Deus, o Senhor, começa a direcionar o olhar da pessoa para um passarinho. Olha esse passarinho. Eu cuido dele. Eu moro aqui na Rua 5, né? Todos sabem. Em frente à minha casa tem umas árvores. Mas todos os dias aqueles passarinhos cantando. Cantam. Acordo com o canto dos pássaros. Uma vez ouvindo uma mensagem, isso é suposição, mas faz sentido. Eles estão louvando a Deus pelo alimento já preparado. Entende, irmãos? E a Bíblia diz que não cai um fio do cabelo da sua cabeça sem a permissão de Deus. Mas o lado negativo é que mesmo sabendo disso, a gente não confia. Mesmo o Senhor dizendo, eu estou contigo, nós não confiamos. Então a ansiedade aparece como perturbação interior. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? Com quem eu vou me casar? Entende? Eu quero fazer isso, mas como eu vou pagar tal curso? Como eu vou conseguir aquilo? Como eu vou trocar de carro? Irmãos, há inúmeras situações. É tanta coisa. São legítimas, né? Porém, por elas não estarem centradas em Deus, o seu coração está no eixo adequado, você fica inquieto. Aí você perde o quê? A fé. Então aqui a ansiedade não é mera cautela, né, irmãos? É uma agitação interior que tenta carregar sozinho o peso da vida. Ela revela um coração que vê os problemas de forma ampliados e a Deus de forma reduzida. Deus, que é o Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas, você vê ele pequeno e vê os problemas como um grande gigante, uma grande montanha, intransponível. E isso te leva ao desespero. Como em Mateus 6, o Senhor Jesus liga a ansiedade à vida voltada para as necessidades terrenas. Falei até com o Fernando no início, que nós chegamos ali, conversando com ele, assim, se a nossa confiança for nesta terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. A sua expectativa está aqui, você é uma pessoa miserável. É a palavra mais adequada. Porque a gente não pode ficar com o nosso coração voltado para coisas, irmãos. Entende? Essas coisas terrenas, né? Essas coisas que nos tiram o descanso da paternidade de Deus. Então o problema não é trabalhar, planejar ou ser responsável. Entende? O problema é viver consumido. Porque tem que trabalhar, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo. Dividido interiormente, fragmentado, né, irmãos? Como se tudo dependesse do braço humano. É certo dizer que a Bíblia vai te falar, se você não trabalhar, você não vai comer. O ideal é você trabalhar, se esforçar, fazer sua parte. Isso é normal, é comum, é bom. Traz dignidade ao homem. Porém, isso não é o centro em si, entende, irmãos? Por outro lado, a Bíblia diz, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Deus está provendo. Ou você acha que você acorda simplesmente porque você quer acordar? Não, já dormi 6 a 8 horas, já tá bom, vou acordar. Deus que deu a oportunidade de você abrir os olhos mais uma vez. Você poderia não ter aberto os olhos hoje. Por mais dura que seja, né? Porque a Leite perdeu a irmã dela. A irmã dela dormiu no Senhor, né? A Karine e a Dani não vieram hoje porque teve o sepultamento da tia dela. Isso é uma realidade, irmãos. A morte. Porém, o que a gente
esquecer é que Jesus venceu a morte. Só que para nós, a morte ainda é um gigante, é um monstro. E gera inquietude. Porque não é algo natural. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, chorou. Não é natural. Principalmente uma mãe enterrar um filho. Mas, no Novo Testamento, a palavra grega, frequentemente associada a esse campo semântico, é merinaon, que carrega a ideia de estar dividido em cuidados. No geral, ela é cuidado, mas você está dividido em cuidados, puxando em partes, distraído por preocupações. Entende, irmãos? E você perde o foco. Uma pessoa sem foco, ela não vai para lugar nenhum. Ela está desarmada, desnorteada, não sabe para onde vai. Não tem foco. Mas nós não somos pessoas sem foco, irmãos. O foco é a minha família? Não é a minha família. Como diz aquela mensagem do irmão Romeu, em termos do propósito eterno de Deus, não é a família, não é você mesmo, não é dinheiro, não é riqueza, não é trabalho, não é nem sequer o trabalho de evangelizar, de pregar. O foco é a pessoa de Jesus. O foco é Ele. E por não estarmos no foco, somos como aquelas rodas excêntricas, aquelas rodas fora do eixo. Não anda direito, não anda de forma adequada. Então a palavra grega é merimaon, que carrega a ideia de estar dividido, em cuidados. A ansiedade, nesse sentido, é como a alma tivesse fragmentada em vários pedaços. Entende? Porque se dividido em muitas coisas, em muitos cuidados, em muitas demandas, nós não aguentamos. Nós não fomos feitos para isso, irmãos. Nós fomos feitos para depender de Deus. Fomos criados para isso. Então o coração deixa de repousar unificamente em Deus e passa a dispensar-se em múltiplos temores, muitas dificuldades, várias circunstâncias. Então a ansiedade, como um cuidado, a primeira vez foi negativo, agora como um cuidado santo e piedoso, que é importante observar, que é legítimo também, da mesma palavra, minaon, que é cuidado, em 2 Coríntios 11, 28 e Filipenses 2, 20, Paulo fala de sua preocupação com as igrejas. É uma ansiedade. Entende? Paulo ficava preocupado com as igrejas, porque ele estava preso, os irmãos estavam sofrendo, ele não poderia consolar. Então gerava uma certa o quê? Preocupação. É 2 Coríntios 11, 28, Filipenses 2, 20. Então Paulo fala de sua preocupação com as igrejas, e Timóteo é apresentado como alguém sincero, cuidadoso, que tem cuidado pelos irmãos. Então Paulo se alivia nessa preocupação que ele tem, enviando Timóteo. Entende? Então tem um lado que te detona, te deteriora, te prejudica, te sufoca, mas tem aquela preocupação genuína, que move você a orar, que não te trava, que te conduz a uma realidade, que você sabe, por exemplo, que tem muitos irmãos em vários lugares que estão sendo perseguidos. Isso te gera uma inquietante, te gera uma inquietação, uma ansiedade. Aí você vai fazer o quê? Você vai orar, colocar os joelhos no chão e vai clamar aquele que pode resolver a situação, ou que pode aliviar e lançar um bálsamo nas feridas, nas chagas dos irmãos que estão sendo açoitados, que perderam ente querido, que teve sua família violada, suas casas tomadas, roubadas. E isso nos ensina algo importante. Nem toda preocupação é carnal. Há um cuidado santo. Há uma solicitude piedosa. Há uma carga espiritual que nasce do amor. A pessoa, se você sabe que uma pessoa está passando circunstâncias, o problema dele é desamor. É um desamor.
Mas você gera uma inquietude, gera uma ação. Primeira coisa que nós fazemos na inquietude, que é para pelo menos fazer, é orar. Porque diz que a nossa ação não pode mudar um côvado da nossa vida. Entende? Nossa preocupação, desespero não vai mudar. Então você vai procurar aquele que pode resolver a situação. Então, portanto, a Bíblia não condena o coração vigilante, sensível, responsável. O que ela condena é a inquietação incrédula, que toma sobre si o peso que deve ser lançado sobre Deus. Você não consegue, repito, nós não conseguimos levar essa demanda, irmãos. É pesado demais. E o Senhor, Ele fala, lança sobre mim, manda para cá. Então, há uma diferença entre preocupar-se com alguém em amor, viver consumido por temor sem confiança. Entende? É diferente. A primeira pode ser fruto da graça. A segunda, quando domina a alma, torna-se um rival da fé. Entende? É algo que te paralisa, que te leva a temores terríveis. Então isso explica, né? Porque a ansiedade, ela é contrária à fé. Isso explica porque pessoas ansiosas têm dificuldade de confiar em Deus. Isso é profundo, irmãos. A ansiedade não é apenas um estado emocional. É muitas vezes uma disputa espiritual entre medo e confiança. Entende? A fé, ela vai dizer assim, ó, Deus reina. A fé te dá convicção. A ansiedade vai dizer, tudo pode sair do controle. A fé vai dizer assim, meu Pai sabe do que eu preciso. A ansiedade vai dizer, estou sozinho diante do futuro. A fé vai dizer assim, ó, descansa na providência. A ansiedade tenta antecipar a dor e controlar o amanhã. Nessa pandemia que passou, do Covid, muitas pessoas morreram. E muitas delas morreram antes mesmo de um tratamento. Porque a ansiedade levou elas um medo tão terrível da morte que elas foram asfixiadas, perdeu o ar. Não conseguiu, me ligou? Eu toquei sem querer. Não conseguia respirar. Não conseguia. A ansiedade desequilibrava de tal forma que ela não conseguia puxar o ar. Ela não estava daquele jeito, mas o medo de morrer levou elas àquela situação, entende? Muitas pessoas foram entubadas por desespero e morreram ao tentar entubado porque nós não tínhamos, talvez hoje tenha por causa das práticas, né? Pessoas com essa prática, com essa especialidade em entubar pessoas. Eram poucos. E pessoas sem nenhuma especialidade, como enfermeiros e auxiliares, tiveram que fazer, devido à demanda. Aí o que acontecia? Morriam. E ao você ouvir as notícias que os jornais não paravam de lançar notícias e mais notícias, a pessoa ficava desesperada e não saía de casa e muitos morriam em casa. Entende, irmãos? A ansiedade, ela tenta antecipar a dor e controlar o amanhã, mas não consegue. Ela piora a situação. Por isso, onde a fé enfraquece, a ansiedade tende a crescer. E aonde a alma aprende a repousar em Deus, a ansiedade começa a perder a sua força, o seu domínio. Dizendo isso, eu não quero simplificar aqui, claro, né? O sofrimento humano. Isso não é a questão. Porque muitas vezes a gente não tem controle. É mais forte, dependendo do ímpeto da pessoa. Tem pessoas muito melancólicas. E tudo é muito forte para elas. Tudo é algo, não é tão grande, mas se torna muito grande a situação. Por causa da característica da pessoa. As pessoas mais fortes no sentido emocional, isso tende a
demorar um pouco mais. Elas não são imunes, porém elas aguentam mais o baque, entende? A pressão, a situação. Então, pessoas mais sensíveis são mais tendenciosas a isso. Então, não quero simplificar aqui o sofrimento humano, minimizar como se toda ansiedade fosse resolvida com uma simples fase pronta. Essa não é a questão, tá, irmãos? Trata-se de afirmar que o remédio mais profundo da alma continua sendo teológico. Conhecer a Deus como Pai. Você ter ciência de que você é filho, uma filha amada do coração de Deus. E o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sendo o Senhor, Ele é sustentador e guardador. É Ele que sustenta você e é Ele que te guarda. Você pode fazer terapia, você pode se entupir de remédio, pode fazer o que você quiser. Mas se o Senhor não guardar, irmãos, em vão vigia a sentinela. Em vão as coisas acontecem. Você pode fazer o que você quiser. E o médico, a medicina e a ciência está aí para isso. Né? Beleza, tem coisas que você tem que correr para lá mesmo. Mas, primeiramente, acima de tudo, confiança em Deus. O Senhor que faz com que aquele medicamento funcione no seu organismo. E você pode tomar e não tem nenhuma solução, não resolveu em nada. Você já ouviu falar, quando eles vão fazer alguns testes, ele usa, como é que chama? Manceta? Placebo, né? É um remédio de farinha. Só farinha, não tem nada. Aí tem entre eles um remédio mesmo que eles sabem quais são. Aí dá para vários. Pessoas que estavam com dor de cabeça, não, passou mesmo, bom mesmo o remédio. Só que tomou um remédio de farinha. Sabe onde é que eu vi isso na prática acontecer? Quando eu trabalhava lá no IPPO. Os internos ficavam pedindo remédio para febre, para isso, para aquilo. Aí eu falava com o enfermeiro, já sei o que eu dou para ele. Eu dava remédio de farinha. Outra vez ô só, gente, obrigado, tô ótimo, viu? Passou na hora. Remédio de farinha. A mente. Campo de batalha. Aqui você ganha e perde as batalhas. Então, vou usar 4 causas para a ansiedade. Grandes causas da ansiedade. Primeira delas, ameaça. A ansiedade surge quando a alma percebe perigo, risco de fracassar, incerteza do futuro, possibilidade de perda, separação, humilhação, dor. Ela surge de uma forma forte. Então a alma humana foi criada para viver sob segurança. Segurança dentro de 4 paredes. Segurança dentro de algo que é cheio de seguranças armados te protegendo. Não, é segurança em Deus. Irmãos, quantas vezes Israel ia para uma luta, chegava lá, os exércitos tinham abandonado tudo. Deus lutava as batalhas. Sabe como é que Deus fazia aquele exército dos filisteus fugir? Um deles está em 1 Reis, eu não lembro bem o livro, o capítulo. Mas é a história de 2 leprosos. Eles ouviram notícias, né, de que ia todo mundo morrer de fome. Aí eles falaram, já que nós vamos morrer, vamos pelo menos nos entregar ao inimigo que lá tem comida. Só que eles chegaram lá, o que é que tinha? Tinha tudo, as cabanas, comida, animais, armas, mas não tinha ninguém, nenhum ser humano. Eles bateram em retirada. E logo depois a Bíblia explica que eles ouviram, o exército inimigo, um grande estrondo, como viesse Israel com outros aliados, destruí-los. Eles ficaram morrendo de medo e fugiram. E os leprosos começaram a comer da cabana, desesperados, olha que fartar-se, aí eles lembraram, aí o medo bateu o coração e disse assim, vamos avisar o povo de Israel, porque senão a gente vai ser tido como traidor. Chegou lá, o rei falou, não, isso é cilada. Entende aquela ansiedade que protege?
Aí um dos que estavam lá, os capitães falaram assim, manda espia, manda uns 2 lá de cavalo para ver. Chegaram lá, realmente não tinha nada. Eles pegaram armas, mantimentos, tudo. Ameaça. Ameaça de ser morto por um grande exército. Bater em retirada. Então a alma humana foi criada para viver sob segurança de Deus. Quando se distancia dessa confiança, toda ameaça assume proporções maiores. O amanhã vira um monstro. Entende, irmãos? O visível se torna opressor. Aliás, o invisível se torna opressor. O coração começa a sofrer não apenas o real, mas algo imaginado. Ele imagina e sofre por uma coisa que nem aconteceu e talvez nem vá acontecer. Irmãos, isso não é invenção, isso é real, isso acontece dentro de uma pessoa ansiosa. Ela sofre antes. É algo terrível. Segundo, conflito. Dilemas, decisões difíceis, medo de errar, caminhos incertos. Tudo isso pode alimentar a ansiedade. Quem aqui não teve medo de tomar uma decisão, mudança de emprego? Mudança de faculdade? Estou fazendo curso, não estou gostando, mas se eu sair, será que eu vou conseguir acompanhar esse outro? Não esperava, está casado, graças a Deus, aí a esposa engravida, não esperava. Vixe, como é que a gente já está difícil nós dois, como é que vamos cuidar de uma criança? Aí vai gerando ansiedade, a mente começa a pregar peças. Então a mente dividida, ela produz alma agitada. Tiago diz que o homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele é semelhante à água do mar, da praia, vai e vem, é inconstante. Um dia é assim, o outro é assado. Ânimo dobre. Ansiedade muitas vezes floresce onde o coração é dividido. Você não é uma pessoa íntegra, é uma pessoa dividida. Entende? Aquela história, Deus é bom, mas o diabo não é ruim. Com medo de falar alguma coisa pro capiroto e ele lançar uma praga em mim. Será que essa pessoa conhece a Deus, irmãos? Ou se conhece, até a fé deve ser bem rasa. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele venceu o inimigo. Ele venceu, irmãos. E o inimigo de nossas almas nada pode fazer comigo e com você se não for da permissão divina. Nesse ponto ele passa a ser um servo. Vixe, meu servo Jó? Aí o diabo vai, o inimigo fala, ele é assim porque você cerca ele de cuidados. Deixa eu fazer isso. Vai lá, faça, não toque na vida dele. Só se Deus deixar. Três, medo. O medo de fracassar, medo de rejeição, medo de doença. Quem aqui tem medo de doença, irmãos? Quem tem medo de doença? Medo de doenças. Medo de ser rejeitado. Tem pessoas que têm medo de rejeição. Não abre nem a boca, não fala em público, pode ser alguma, com medo de passar vergonha, ser rejeitado, ser diminuído, menosprezado, ridicularizado. Medo da solidão, medo da morte. O medo é um dos grandes combustíveis da ansiedade. Ele alimenta cenários, ele amplia fantasmas,
Ele enche a imaginação de presságios. Ele conduz você a cometer erros por medo. Ele conduz você a negar o próprio Deus. Lembra de Pedro? Nunca te negarei, eu vou até o fim, eu vou morrer por ti. Não, não, quando o galo cantar tantas vezes, você vai me negar. Ele jamais isso vai acontecer. Você acha que ele estava mentindo? Ele estava falando a verdade, ele tinha convicção disso, mas chegou na hora, ele negou Jesus diante de quem? Servos, empregados. Estava se aquecendo numa fogueira, quem estava com ele? Empregados. Você parece com um deles. Não conheço esse homem. Não conheço este homem. Medo. Ele amplia situações. Por isso, 1 João 4,18 ensina que o perfeito amor lança fora o medo. O amor divino não é uma abstração, irmãos. É a certeza de que estamos guardados nas mãos de um Pai santo e bom. Quatro, necessidades insatisfeitas. Segurança, significado, realização, sobrevivência, amor, identidade. Quando o homem busca suprir suas necessidades fora de Deus, ele se torna inevitavelmente ansioso. Irmãos, nada e ninguém consegue preencher os nossos corações. Você vai trabalhar, você vai comprar coisas, você vai realizar sonhos, mas surgirão novos sonhos, surgirão novas etapas, você vai querer isso, você vai querer aquilo, e você não será saciado. Somente Deus pode saciar o coração do homem. A criatura não foi feita para encontrar plenitude em si mesma. Nós somos muito limitados, irmãos. E nem outro. Porque tem gente que casa para ser feliz, esperando que o outro os faça feliz, me faça feliz. Então eu caso para ser feliz. Mas o casamento não foi feito para te fazer feliz. Lamento te dizer. Quando se compara o casamento, quando vai tentar explicar algo sobre ele, Jesus disse, eu me refiro ao Cristo e à igreja. É algo muito grandioso, irmãos. É algo muito mais além do que uma simples felicidade humana. Ele está falando de propósito. Está falando de que Deus, Jesus é o cabeça e nós, a noiva, nós somos o corpo dele. Isso aqui é um só. E quando você se une à sua mulher, o homem deixa pai e mãe, se torna uma só carne com essa pessoa. E você vai fazer com que a palavra de Deus se torne uma realidade, amando a sua esposa. E você, mulher, vai fazer com que a palavra de Deus se torne uma realidade, submetendo seu marido. E isso está o amor. Na proliferação, onde vem os filhos, eles vão se submeter aos pais. E isso está o amor, o propósito de unidade. Então não fomos feitos para, em nós mesmos, encontrar, felicidade, satisfação. Pelo contrário, você vai procurar e você ajuda, você vai encontrar perturbação. Você não tem resposta para as coisas, irmãos. Nós não temos respostas. A resposta está em Deus. A resposta, a verdade, é uma pessoa, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossos sonhos e necessidades não devem competir com a vontade de Deus para a nossa vida. Entende? Você tem sonhos? Todo mundo tem sonho, irmão. É bom sonhar. A Bíblia diz, se você projetar alguma coisa à luz da palavra, isso te irá bem.
Mas, em nome de Jesus, ore ao Senhor para ver se esse seu sonho está alinhado com o dele. Porque o dele vai ter que prevalecer, irmãos. Os nossos sonhos são fúteis, muitas vezes, e pode nos levar a um distanciamento de Deus. Toda ansiedade precisa ser interrogada. Pergunte para si mesmo: o que estou tentando preservar? Faça essa pergunta para você. Em Mateus 16, 25, diz assim, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, salvá-la. O que você está querendo preservar mesmo? Uma vida de aparência? Sabe aquele negócio que já te deu um prejuízo danado? Está segurando isso para quê? Tem um irmão César Coneglian, uma mensagem que eu ouvi dele, ele estava muito endividado. Irmãos, ele devia 1 ano de salário. 1 ano. E tem mais, a esposa dele não sabia. Endividado, escondendo da esposa e quase infartando, porque isso gera uma grande preocupação, né? E ansiedade. E ele lutou muito para confessar isso a Nancy. Quando foi um dia que não estava mais para esperar, ele pegou e falou para ela a situação. E ela falou: o que é que você prega? Que eu tenho que vender tudo e honrar com meus compromissos. Ele vendeu tudo que ele tinha, pagou a dívida, com o que sobrou, ele comprou um carrinho velho que ele disse que para abrir tinha que ser por fora a porta. E às vezes ele tinha que sair pela janela porque não abria de jeito nenhum. Mas honrou os compromissos. Irmãos, incrível que pareça, ele disse que gerou uma paz tão grande no coração dele. Ele estava atormentado com aquela dívida, com aquela mentira, com aquela angústia. Quando ele confessou, quando ele resolveu, paz. Não tinha mais nada, mas tinha paz. O que é que você está tentando preservar? Guardar, segurar? Outra pergunta. Pergunte para você. O que temo perder? O que é que eu temo? O que é que gera temor no seu coração? Você teme perder o seu emprego? Você teme perder a sua saúde? Você teme perder a confiança que as pessoas têm em você? Sua autoimagem? Ser uma pessoa não muito confiável? Você teme perder a sua esposa? Perder seu carro? O que é que você teme perder? Isso gera uma grande preocupação, irmão. Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O que você teme, irmão? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Outra pergunta. O que estou tentando controlar? Tem gente que é extremamente controladora, né? Controla tudo e todos. E se as coisas fugirem do seu controle, ela fica desequilibrada. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser daquele jeito. Não, deixa que eu faço isso, deixa que eu resolvo. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Em que área ainda não descansei na vontade de Deus? No seu coração, responda isso. O que em área da sua vida que você não descansou, você não entregou ao Senhor para Ele tratar? Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim. Então, os efeitos da ansiedade, vamos tratar aqui um pouquinho.
uma certa dose de tensão pode te impulsionar a uma ação. Mas geralmente a ansiedade desgasta o homem antes e durante a aprovação. Produzindo o quê? Efeitos no físico da pessoa. Não só no físico, viu? Psicológicos e espirituais. Então vamos ver aqui efeitos físicos. Dores de cabeça, alergias, dores nas costas, insônia, gastrite, úlceras e outros sintomas. É o corpo falando. O corpo fala o que a alma sofre, irmãos. O homem não é uma alma sem corpo, nem um corpo sem alma. A perturbação interior frequentemente se manifesta na estrutura física, em erupções, gastrite, úlcera. Efeitos psicológicos, alteração de humor, mudanças frequentes de emoções, com passar rapidamente da calma para a irritação. Só está tranquilo, de repente explode. Está tudo de boa, de repente falou algo fora do tom, a pessoa explode. Se irrita. De tristeza, ansiedade, sem motivo aparente. Alteração de humor. São efeitos no psicológico da pessoa. Também perturbação no pensamento da pessoa. Dificuldade de pensar com clareza. Mente acelerada. Pensamentos repetitivos ou negativos. Que eu tenho muitos deles. Que não param. Prejuízo, esquecimentos constantes, dificuldade de concentração e de reter informações simples do dia a dia. Hoje em dia o aumento, irmãos, do déficit de atenção está terrível. Você vai no médico, é déficit de atenção. E se não encontrar um déficit de atenção em você, não, você tem autismo, na verdade. Aí começa a lançar alguma coisa em você. Você tem que ter alguma coisa. Porque está todo mundo agitado. Não é aquela pessoa que é bem tranquilinha, né? Quase parando. Quando pisa no calo, irmão, explode. Vira um vulcão de erupção para você apagar. Me julgam como ser uma pessoa tranquila, sabe? Uma certa feita estava lá trabalhando na Unimed, e na época da pandemia, muita gente, todo mundo irritado, todo mundo sensível, todo mundo da flor da pele, uma confusão, uma lotação, sabe, senhas limitadas, meu Deus do céu, aquele protetor, um acrílico, você de máscara, de luva, todo mundo já chegar perto, os documentos eram colocados assim, saía de perto, todo mundo com medo. Aí teve uma mulher que estava no sol há muito tempo, que era alimentado, só entrava de 10 em 10. E lá não tinha todo, era um sol quente. Esse solzinho, um sol para cada um aqui no Ceará, né? Quando essa mulher entrou, pegou o documento, buf, jogou nos meus peitos assim. Isso é coisa que se faça, paga um plano carinho, não sei o que. Irmãos, eu já estava no meu limite, subiu uma ira. Eu falei, a senhora acabou de perder sua razão. Só tá errada, só pode fazer isso com as pessoas não. Eu devia não lhe atender. Ela falou uma coisa, falava outra. Aí as pessoas que nunca tinham ouvido fazer isso olhavam para mim. É o Davi? As meninas da coleta vieram. É o Davi? Que eu nunca tinha estourado. Mas a gente tem limites. Aí foi que um paciente tomou minhas dores. O rapaz estava só atendendo direitinho, a senhora chegou e começou a confusão. Meu Deus do céu, irmãos. Foi uma confusão. Mas essas coisas acontecem por causa da pressão, do nível de ansiedade. Então, prejuízo na memória, né? Dificuldade de concentrar e de reter informações simples do dia a dia.
Pânico. Sensação intensa de medo e desespero repentino. Tem pessoas que até hoje, eu já falei isso, acho que foi domingo passado, não saem de casa. Não saem. Não saem. E agora teve essa influenza, né? Ixi, aí veio tudo à tona de novo. Vem na memória, poxa, vai voltar tudo de novo. Medo, desespero repentino, acompanhada de sintomas físicos como falta de ar, coração acelerado e sensação de perda de controle. Fuga da realidade. Tentativa de evitar problemas ou sentimentos. Se desconectando da realidade através de distrações excessivas ou negação. Você foge da realidade. Você imagina coisas, aquela história, encontrar cabelo em ovo. Sabe, encontrar um cabelo em ovo, encontrar um problema onde não existe. Em vez de trazer uma solução, você traz mais problemas. Busca de alívio em remédios, drogas e escapismo. Algum tipo de escape. Procurar formas rápidas de aliviar a dor emocional. Então você toma qualquer coisa para se acalmar. Você toma qualquer coisa para aliviar a dor. O ideal é tratamento, né, irmãos? Tratamento. Fazer um tratamento adequado e utilizar o medicamento adequado. Como o uso indevido de substâncias, aí gera um hábito que apenas não resolve, mas mascara o problema. Não resolve, mascara. Porque as crises de ansiedade, ela não pode ser perene e constante. Você vai ter que sair dessa crise. A pessoa viver na ansiedade. Você viver em ansiedade, crise de ansiedade, irmão, isso, se não redundar numa depressão, o que será? É algo interno. É uma fuga. De buscar uma solução e algo que não vai resolver. Eu costumo pensar assim, tem várias situações diversas na sua vida. Você ora ao Senhor primeiro. Busca o Senhor de todo o coração. O Senhor vai te dar uma direção, irmãos. Ele pode curar imediatamente, pode não curar. Aí ele vai te conduzir a você tomar uma certa atitude, uma ação. Aí você vai no médico, o médico vai passar um tratamento, você vai fazer uma terapia. Tudo certo. Não há problema nisso. O problema é você ficar atolado, enfurnado, preso numa situação dessa. Preso. Cativo. Jesus veio libertar o cativo. Ele tem a solução. Ele tem a solução para o seu problema. É ele que tem. Ele pode direcionar você a um médico e o médico te ajudar. Ou não pode? Claro que pode. Ele pode fazer isso. E como muitas vezes faz. Então a ansiedade ela vai encurtando o horizonte da alma. O homem perde a lucidez, perde foco, perde serenidade, a mente se torna um lugar de repetição, exaustão e desordem. Finda em quê, irmãos? Depressão. E os efeitos espirituais? A ansiedade pode tanto levar alguém a buscar a Deus, quanto a se afastar dele. E quando afasta, nunca fortalece para o amanhã. Quando o ansioso se afasta de Deus, ele apenas enfraquece o hoje. E a tendência a cada dia na distância de Deus, sem buscar Ele, sua face, ele enfraquece até uma queda. Não é repentino, irmão, é um processo. Então a ansiedade é cruel, irmãos. Algo cruel, terrível. Né? Porque costuma fazer o homem sofrer duas vezes. Sofre antes, com medo, imaginando, criando situações, e sofre depois,
quando chega a situação e acontece. Porque muitas vezes aquilo talvez nem vai acontecer. Mas quando acontece, você sofre de novo. Então, em Filipenses 4, versículo 4, há uma solução bíblica, como uma fórmula, para prevenir e controlar a ansiedade. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Amém, irmãos? Então convém dizer com precisão, não é fórmula mecânica, mas caminho espiritual. Caminho espiritual. Não é técnica vazia, irmãos, mas disciplina da graça. Veja, alegria verdadeira. Somente nós cristãos podemos alegrar o Senhor. Somente eu e você. Se alegrar no Senhor. Note, Paulo não diz alegrai-vos nas circunstâncias, mas no Senhor. A alegria cristã não brota na estabilidade externa, porque esse mundo está desequilibrado e não vai mudar, irmãos. Não é sendo pessimista, não, porque a palavra nos diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está andando a passos largos para a sua destruição final. Esse sistema, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, vai ser destruído. Destrói e será destruído. Então não há segurança nesse mundo, mas no Senhor. A alegria cristã não brota no mundo, mas nas constâncias de Cristo. A alma que se ancora nas promessas de Jesus pode atravessar vales, pode atravessar circunstâncias diversas, sem perder totalmente a canção. Silas e Paulo na prisão, cheios de chagas, feridos, cansados, com fome, entre os ratos, um calabouço, louvando a Deus. A circunstância externa não é para mudar a sua realidade interna, se é que há. Mas tem que haver, porque Jesus é a nossa paz. 2. Vida frutífera e mansidão visível. Tirada do versículo, lemos. O texto chama isso de vida frutífera. A vida de fé e esperança transmite vida para outros. Impacta outros. Então, Filipenses 4:5 fala que a moderação, mansidão, gentileza do crente deve ser conhecida de todos. Entende, irmãos? A vida de Cristo em você tem que ser manifestada, expressada, vivenciada. Quando olhar para você, eles vão enxergar Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. O coração dominado pela ansiedade endurece e acelera e reage. O coração guardado por Deus torna-se manso,
tratável e estável. Oração precisa. Em momentos de preocupação, a solução não é reclamar, e sim clamar. Reclamar não vai resolver. Reclamar não vai mudar a situação, irmãos. Murmurar só vai piorar. Nós não somos aqueles que murmuramos. Certa feita, possamos até cair, meter os pés pelas mãos, se queixar, mas o Espírito que habita em você e em mim, ele nos traz a memória. Opa, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento. Em momento de preocupação, a solução, irmãos, é clamar. Você não vai resolver, você não tem condições de resolver. Tem condição? Está lá, você está à noite, sua filhinha está doente, uma situação, você não tem medicamento, que nosso pensamento é assim, infelizmente, né? Imediatista, corre logo para o medicamento. O que antes o normal é pôr as mãos e orar. Você pode resolver, irmão, você pode curar imediatamente. Ou não pode? Nosso Deus é um Deus que cura. Já aconteceu, acredito que com você também, de você impor as mãos e curar uma pessoa. Não você, mas a oração e fé em Cristo Jesus. Então nós oramos. Caso não dê efeito, você toma remédio. Mas isso é exercitar a fé. Confiar. Praticar. Entende? Ansiedade se alimenta do monólogo interior. Você fica lá, ó vida, ó céus, que miserável que sou. Você tem que fazer o contrário, irmãos. A fé rompe esse círculo e transforma a preocupação em petição. Paulo ordena: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O crente não nega sua dor. Se a pessoa está doente, diga assim, como é que você está? A pessoa está no pé da terrível, está tudo maravilhoso, porque ele diz que a palavra positiva vai mudar a situação. Não muda, irmãos, não é uma palavra positiva. Mas também você não vai ficar se queixando. Mas você pode clamar, pedir ajuda. Pedir ajuda, irmãos. Para um servo de Deus, né? Para um crente, para um cristão, uma pessoa madura. Você chegar, eu estou passando uma situação assim, assado, me ajude, ore por mim. O crente não nega a sua dor, ele a leva ao trono de Deus. Tem várias situações entre nós, a gente pode trazer à memória a situação do próprio Josué. O Senhor curou Josué, irmãos. Para testificar isso, levou na medicina. Eles foram, fizeram tudo o que podia. Foi o Senhor que curou Josué. Entende, irmãos? E várias outras circunstâncias que nós já vivenciamos. Tive um momento, eu e a Daniela desempregado, quem nos sustentou foi o Senhor, irmãos. Sabe quem foi que uma vez encheu minha mesa de alimento? Uma pessoa espírita. O Senhor usa quem Ele quer, faz o que quer. Ele move montanhas, irmãos. Ele abre mar para o povo passar em pé enxuto. O Senhor faz como quer. A questão está, você está sensível para ouvir a voz de Deus? Ou você quer fazer o que você acha que é melhor para você, como Adão fez? Que Adão decidiu. Ainda botou culpa na mulher, ou seja, botou culpa em Deus, porque foi a mulher que tu me deste. Me deu o fruto, eu comi. Mas foi o Senhor que me deu essa mulher. Esperança viva. O cristão não espera ter paz para crer, mas tem paz porque crê. Jesus é a tua paz. Não é você ser assim, está passando uma situação muito difícil. Você pode estar passando, mas pense nele. Senhor, tu falaste que tu é a minha paz. Senhor, tu disseste que tu é o príncipe da paz. Eu creio nisso. Eu creio nisso, Senhor. Aí você vai confessando, eu estou extremamente desequilibrado, mas o Senhor é aquele que pode mudar meu interior. Me ajuda, Senhor. Confia nele. Espera em Deus. Eu ainda o louvarei.
Rei meu e Deus meu. A paz não vem da ausência de guerra exterior, irmãos, mas da presença de Deus no interior. A fé não nasce da paz. A paz floresce da fé. Você crê e vem paz. Santificação do pensamento. O texto chama de pensamento positivo. Né? Tem pessoas que dizem, esse é pensamento positivo. Eu acho que a gente vai ficar pensando coisa negativa, né? Se coisa negativa é setas malignas dos infernos. Mas, biblicamente, é mais profundo. Trata-se de uma mente santificada pela verdade. Pensar no que é verdadeiro, puro, justo, amável, excelente, digno de louvor. Entende? Pensar. A batalha contra a ansiedade, irmãos, é em grande parte batalha pelo governo da mente. A mente, a sua mente, a minha mente é um campo de batalha. Lembra, no domingo passado? Nós pensamos, esse pensamento vai gerar um sentimento, e esse sentimento vai te levar a uma ação. A alma não se cura apenas pelo que sente, mas pelo que contempla. Olhai para mim e sede salvos. Onde a mente se fixa, a alma tende a habitar. Você está olhando para onde, irmãos? Onde é que está pousadozinho o seu coração? Onde é que está deitado lá? Onde é que está teu coração? Você está olhando para onde? Você está olhando para a circunstância, para esse mundo mal, para o governo? Para a guerra lá no Irã? Você está olhando para essas coisas? Você vai ficar doido. Você não vai deixar de ficar ansioso, você vai ficar mais preocupado e mais preocupado. Você está orando porque o boleto está chegando? Para pagar? Vai chegar. Independente de você olhar ou não, vai chegar. Agora confia que o Senhor vai fazer com que essa tua vasilha, o azeite não pare de encher. O Senhor vai prover de alguma forma, irmãos. Isso não é ser místico, é você confiar. É você confiar como aquele servo de Deus que tinha um orfanato de muitas crianças. Amanhã, era noite, amanhã ele não tinha o que dar para as crianças comer. Lembra do nome do homem? Era George Miller. Não tinha, irmão, não tinha. O Senhor proveu leite e pão para as crianças. De uma forma inusitada, de uma forma que não tinha como acontecer. Pão e leite em fartura. Mas essas crianças ficaram satisfeitas. Sabe por quê? Porque a obra não é sua, meu irmão. A obra não é minha, a obra é de Deus. A sua vida não é sua. Você não entregou a Jesus? Sim. Entregou? Sim. A sua vida de quem é? Jesus. De Deus. A sua vida é de Jesus. Você entregou a Ele. Então quem cuida é Ele. Ou você pode se curar, se restaurar. Não, é Ele. É você olhando para Ele, porque Jesus é a alegria dos homens. É Ele que é a alegria. É Ele que é a felicidade. Entende, irmãos? É Ele que é o prazer. Isso que vai passar, meu irmão. E rápido. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme. Olhe para Ele. Comportamento piedoso. A maior ansiedade do cristão não deve ser apenas falar dos ensinos de Cristo, mas viver os ensinos de Cristo. Viver. E falar, mano. Tanta gente falando. Tanta gente se julgando teólogo. Tanta gente que nem cristão está falando aí. Tanta gente sendo ganho pela emoção. Não é convertida, é uma pessoa só acredita, sabe? Tanta gente, irmãos, enchendo os locais aí, mas sem experiência. Por quê? Porque o evangelho genuíno e verdadeiro não está sendo pregado. Aí fica só o quê? Pare de sofrer. Vem para cá, você vai ser rico amanhã.
Da onde que o Senhor prometeu essas coisas? Ele disse que vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então a paz de Deus acompanha o caminho da obediência. Não basta admirar a verdade, irmãos. É preciso andar nela. A verdade é muito bonita, muito maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Mas e aí? Você crê? Você depende dela? Você vive por ela? Você vive por ele? Se não, então é um quadro. Você vai ficar só olhando. Nós só não te chamou para estar olhando essas coisas. É você viver. Viver. A primeira coisa é confiar em Deus, irmãos. Mesmo não sabendo o que espera do futuro, mesmo você deve confiar naquele que controla o futuro. Mesmo não sabendo amanhã como vai ser, você tem que crer, acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Essas coisas vão diminuindo a ansiedade nos nossos corações. Porque isso gera medo mesmo, gera ansiedade, gera frustrações. A pessoa muitas vezes está preocupada com coisas tão fúteis que você, ao levar a mente a ele, elas são dissipadas, irmãos. É como uma escuridão. Você acende uma luz, liga uma luz, pronto. Acabou a escuridão, que é a ausência da luz. Na tua luz vemos a luz. O Senhor revela a nossa negritude, quanto ruins nós somos, e mostra quanto bom ele é. Ah, Senhor, tu é maravilhoso, então pronto. Já estou satisfeito, que eu sou ruim e o Senhor é bom. Eu prefiro ficar com o bom. Porque o ruim já morreu na cruz, lembra? Eu e você fomos crucificados juntamente com Cristo. Você e eu morremos juntamente com Jesus. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. O que nos espera, eu estava conversando com o Walter ali, o que nos espera é a volta de Jesus. Nossa esperança é ele voltar, isso aqui tudo findasse, irmão. Isso vai passar. Isso vai passar. Não vai ficar nada. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Temos coragem para enfrentar. Ter coragem não significa não ter medo, mas seguir em frente apesar do medo. Confiar e obedecer. Entende? A coragem cristã não é uma insensibilidade. É perseverança e reverência. É obedecer tremendo, mas obedecer. Crer que Ele está no controle. O Senhor está com você todos os dias. Lembre-se, você não está só. Ele disse, eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ele tem a solução, irmãos, para todas as circunstâncias. Tem coisas que nós vamos ter que passar mesmo para ser forjados. Tem coisas que no estralar de dedo Ele resolve. Independente de uma ou outra, Deus é bom. Espera em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará. Ele prometeu, Ele é Deus, irmão, não mente. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Examine o coração, irmãos, diante de Deus. Se examine diante de Deus. O que tem roubado a sua paz, irmãos? Qual a ameaça, qual o medo, qual o conflito, qual necessidade tem dominado seus pensamentos? Coloque isso diante do Senhor. Não negue sua dor. Não esconda. Lance ela sobre Cristo. Amado Senhor, no nome de Jesus. Tu és a nossa esperança, amado Senhor. Nós não temos nada nessa terra. Nada. Nem no céu além de Ti. Tu és a nossa expectativa, o nosso desejo, o nosso prazer, Senhor. É certo dizer que nós não estamos como deveríamos estar para com o Senhor, mas nós almejamos. Ah, querido Senhor, ganha os nossos corações. Dissipa a nossa ansiedade, Senhor. Nos ajuda a confiar em Ti. Nos leva os nossos olhos para focar na Tua palavra, que é a verdade. Esse mundo é mentiroso, Senhor. Ele não tem nada de bom.
Nos ajuda a olhar para Ti, Senhor. Focar na verdade, focar na Tua pessoa. Ó, querido Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Governa nossos corações. Nos ensina. No nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, para a Tua glória. Para a Tua glória e Teu louvor. Amém.